Saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E este canal foi criado para debater assuntos de fé, religiosidade, história das religiões, sociologia da religião, minhas dicas, comentários, crítica literária de livros que falam de literatura e religião. E aqui não tem nenhum viés de pregação, apologético, porque tem canal especializado em fazer apologética, já falei várias vezes. Se você procura um canal apologético, que vai defender ou o catolicismo, ou a fé reformada, ou etc., então tem canal específico para isso. Em breve eu gravarei até um vídeo falando dicas de canais para cada uma das respectivas religiões, seja judaísmo, islamismo, cristianismo, várias linhas do cristianismo. Mas aqui eu leio um monte de coisas, e vou abordando dentro, da tradição cristã, qual eu já falei em outros vídeos, minha família é metade católica, é metade reformada, evangélica, pentecostal. Então eu tenho que lidar com todas essas pessoas ao redor, na família, e toda essa literatura, E aí vou fazer a parte 2 das semelhanças e diferenças do catolicismo romano e a fé reformada nas suas vertentes, calvinista, luterana, etc., até a pentecostal, Então, sem defender nenhum ponto, mas é claro que eu tenho minhas preferências, obviamente, mas eu viso aqui não ficar fazendo apologética de nada, Eu apresentando e cada um pesquisa por sua conta e risco, Bases aqui, Karen Armstrong, claro, sempre tem que mostrar Karen Armstrong nesse canal. É Uma História de Deus, um livro sensacional que vai ter história e teologia, Então, história e teologia. Quando eu tenho dúvidas teológicas, eu vou no livro, vou na internet, faço uma pesquisa, vou dar umas dicas de livros sobre teologia, Outro livro importantíssimo aqui para ter uma visão panorâmica. Isso aqui não é aqueles livros que tem uma história do cristianismo de 5 volumes e tal. Esse aqui é uma breve história, é uma base, e aí você pesquisa, Então é básico mesmo. Depois no final do vídeo eu vou falar, mas eu vou dar uma dica logo aqui, se eu esqueça, quem é gado, filosofia existencialista cristã. Ele não gostava de ser chamado de existencialista, mas eu vou ler esse livro que eu vou comentar em breve. Estamos no Spinoza, o Baruch Spinoza, então tem filosofia, sempre estou lendo filosofia. Então vamos debater aqui hoje, expor, e vamos expor aqui a questão da semelhança e diferença, completando então o vídeo anterior, que nós abordamos a questão da sola escritura, a questão da Bíblia, falamos da questão da diferença da versão da Bíblia, a visão da Bíblia para católico e para protestante, a questão do católico assumir também, além da Bíblia, o magistério e a tradição, E aí a fé reformada tem a questão da sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gratia, Então tudo latim aqui para quem não sabe latim, Então é somente Cristo e somente a graça de Deus, Então tem essa questão que vamos debater até para a questão da soteriologia. Na cristologia nós falamos lá da concordância, geral que tem aí entre os católicos romanos e os reformados, que é a questão da Trindade, Então, cristologia fechada, e tem os nestorianos lá na igreja ortodoxa oriental, questão do nestorianismo. Também vamos fazer um vídeo sobre isso aí, que é um assunto complicadíssimo, nesses concílios, Vou fazer um vídeo sobre os concílios. Muito bem, a questão então da soteriologia, discutir a questão da fé e obras, a questão lá no luterano, etc., é a fé. Passando pela fé e obra e méritos, porque essa questão da fé e obra, a questão do mérito, da graça, vai entrar na questão aí da soberania, da graça divina e o livre-arbítrio, Então é essa questão que nós vamos debater aqui. Então um verso bíblico aqui na Almeida Corrigido e Fiel, que é Efésios 2:8 e 9, que é: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não vem de obras para que ninguém se vanglorie. Para que ninguém se vanglorie. E está lá em 1 Coríntios também, 1:29. Para ninguém se vanglorie. Então, essa questão da graça, por isso que tem essa ideia da graça, a graça, a misericórdia divina que alcança o ser humano pecador. E aí é aquela discussão do Agostinho e do Pelágio, tem essa discussão teológica também, do pecado original ou não, Então o Agostinho, defende a ideia do pecado original, e o Pelágio, daí o pelagianismo, nega o pecado original,
que vai se assemelhar muito à visão judaica e islâmica, né? Mais interessante isso aí. Só que o Islã é aproximado dos calvinistas. Os calvinistas falam, né, que é a total depravação. Né? Então, essas questões a debater. Vou fazer uns vídeos aqui sobre filosofia islâmica também, para não gerar mal entendido, né? Então, o livre-arbítrio é um dom de Deus, então o livre-arbítrio também faz parte da graça. A liberdade também é uma concessão divina, né? Não é um mérito humano. E aí o pelagianismo, então, né, afastado da igreja, a igreja católica não aceita o pelagianismo, né? E nisso se aproxima do calvinismo, né? O calvinismo não tem pelagianismo, e o calvinismo é a total depravação. E aí tem a questão do sinergismo e monergismo, né? O sinergismo há uma cooperação, né, sinergética entre a vontade divina e a humana, né, que tem o livre-arbítrio, né, considera o livre-arbítrio, e o monergismo não, é só a graça, e aí lembra ao calvinismo. O calvinismo é a ideia da graça irresistível, né? Graça irresistível. E aí ficou essa questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a gente vai citar aqui o Aquino, porque na Igreja Católica tem aquela questão lá dos jesuítas, né, o Molina, o molinismo, e os dominicanos com o São Tomás de Aquino, né? E aí na Suma Teológica 1, questão 83, artigo 2, questão do livre-arbítrio, né? O ser humano tem livre-arbítrio? Ele vai falar, o livre-arbítrio é sujeito da graça. O livre-arbítrio é sujeito da graça. Pela assistência da qual escolhe o bem. Logo, é potência. Então, ou seja, o ser humano tem a potência de escolher o bem. E o Santo Agostinho fala, o livre-arbítrio é que possibilita o ser humano fazer o mal. Ou seja, a mesma potência que você tem para o bem, você tem para o mal, né? Então, não lembra a total depravação. Calvinista, que seria a ideia de você estar fadado ao mal, né? O mal que eu não quero, eu faço, lembra do apóstolo Paulo, né? Então, essa questão aí. Então, ficou a questão basicamente assim, olha, luteranos contra calvinistas, luteranos mais arminianos, né? Os batistas, por exemplo, mais arminianos, contra os calvinistas, e aí, se a igreja católica seria mais molinista ou seria mais calvinista, né? Então, eu já vi artigos falando, não, olha, falam que a Igreja Católica é mais arminiana, mas ela está mais para o calvinismo pela questão da predestinação. Só que a predestinação lembraria mais a questão fatalista, né? Ou seja, né? Eles não acusam lá o Islã de ser fatalista, né? Então, é uma questão que a gente vai ter que debater mesmo, porque, né? E aí fica essa questão do Molina tentando conciliar. Então, o Molina ele tenta conciliar o calvinismo, né? Que aí é a total soberania, a graça irresistível, o livre-arbítrio. Cadê o livre-arbítrio? Né? Não tem livre-arbítrio. E o Armínio, que é uma cooperação da graça e do livre-arbítrio, né? Então, o Molina lá, o jesuíta, século XVI, que vai ter um atrito então com os tomistas, né? Os dominicanos são tomistas, e aí a questão da presciência não é a predeterminação, né? Ou seja, tem uma presciência, mas ela não é a determinação, né? Então, tem a soberania e tem o livre-arbítrio, e aí, hoje em dia, há uma defesa. E hoje o maninismo, né, na teologia atual, nós temos o William Lane Craig, que eu tenho que ler, né, está na minha lista de leitura aí, William Lane Craig, e o Alvin Plantinga, né, também tem que ler. Então, está na minha lista de leitura essas questões aí o assunto de soteriologia é essa questão de conciliar fé e obra, graça e livre-arbítrio, né? Então, basicamente essa questão de a graça não ser o mérito nosso, né? Ou seja, para que ninguém, não adianta fazer a obra sem ter a graça. Fiz mais obras, fiz mais caridade que você, então eu mereço o céu. Não, mas aí, né? E a graça não é o dom de Deus, né? Então, ou seja, quem mais trabalha, né? Mas a fé sem obras também é morta, né? Lembrar da carta de Tiago, né? O outro assunto, então, que a gente vai abordar aqui é a questão, a maioria das igrejas, então, católica, romana e protestante vai estar em acordo com a questão da imortalidade da alma. Só que se você pegar a Bíblia, né? Se você pegar a Bíblia, você vai encontrar várias passagens que falam da mortalidade, né? Que é essa vida que acabou, né? E aí tem a esperança de ressurreição, que é uma esperança de ressurreição para os santos, para os justos, né? Então, se você pegar ali os saduceus, lembra que tem os saduceus, os fariseus, os zelotas, os essênios, né? Lembra a época de Cristo ali? E aí os saduceus, eles são literalistas e mortalistas, né? Não creem na vida após a morte e não creem na ressurreição, né? Então, você tem que ser bom aqui, fazer tudo aqui, né? E ter a vida próspera aqui. E o fariseu não, o fariseu já é uma literatura, uma leitura mais interpretativa, né? Seria alegórica, né? O pessoal fala assim, Jesus era fariseu e tal. Porque Jesus acreditava na vida após a morte e na ressurreição dos mortos. Inclusive o próprio Jesus ressuscitou, né? E aí,
os fariseus também tinham a questão da oralidade, a tradição oral, né? Depois foi codificado no Talmud, Mishnah e tal, etc. Então, ou seja, muito da tradição rabínica é farisaica, né? Então, só que no cristianismo o fariseu virou símbolo de hipocrisia, né? Pra você ver que maldade que fizeram os fariseus, né? Muito bem, aí a razão, a oração, né? Ou seja, deve fazer oração pelos mortos, então é a questão, a maioria das igrejas fazem oração pelos mortos, né? Nem cristãs fazem oração pelos mortos. Tem o ritual judaico, né, o Kadish e tal, né, e outras religiões que creem, obviamente, nessa ideia. E aí tem várias passagens na Bíblia que dá a entender que não tem, né, sobrevivência da alma, e outras que dão a entender que tem, mais no Novo Testamento, né, a ideia de sobrevivência da alma, inclusive naquele episódio que diz que é uma parábola, né, do rico e Lázaro, e as almas debaixo do altar, lá uma passagem do Apocalipse, né. Então você tem as três correntes, você tem imortalismo, que é católica segue, a maioria das reformadas. Você tem o sono da alma, que ou seja, a alma fica, né, dormindo até a ressurreição, e a questão do mortalismo, ou seja, que a alma, né, ela morreu, mas ela é ressuscitada no corpo, ou seja, não existe uma alma fora do corpo, porque essa ideia mostra o seguinte, que a alma, você não tem uma alma, você é a alma, e a alma só é possível no corpo, né? Então, e o espírito é um fôlego impessoal, né, que é a questão da impessoalidade do espírito, né? Então, essa defesa mais dos cristadelfianos, que eu não conheço, né? não conheci ninguém para conversar, e os adventistas e testemunhos de Jeová. Então, essa ideia do mortalismo, né? Então, tem vários debates na internet sobre a questão do mortalismo, e porque aí a questão toda é definir espírito, alma e corpo, né? Você tem um corpo, você é o corpo, você tem uma alma, você é a alma. Aí você é um espírito, você tem um espírito, né? Depende da sua corrente, né? Porque existe inclusive correntes que nem dividem, né, em três, dividem em duas, dicotomia, né? Que aí é só corpo e uma coisa espiritual, alma, né? Mas se você considerar a alma como a consciência, né? Ou seja, a sua possibilidade de escolher, né? A sua consciência, a sua personalidade. E aí a consciência incluiria inconsciente também, né? Se você for junguiano, aí, né? Vai incluir isso na alma junguiana, tem essa questão, né? Ao consciente, inclusive o consciente é pequeno em relação ao inconsciente, né? Então você tem duas formas de fazer, a divisão em três, né, que é corpo, alma e espírito. E aí, como é que é essa questão? O corpo é preenchido por um espírito e forma a alma. Então você é alma, você tem um espírito, né? Você tem um corpo, mas você é alma. Agora tem aquela que o corpo, né? E aí você tem um corpo, você tem uma instância não corporal que equivalem, né, nessa ideia dicotômica, equivale a alma e espírito, né? Geralmente nas religiões que eu tenho visto é mais a três. Né? A trindade do corpo, alma e espírito, né? E aí, ou seja, esse espírito que é imortal, porque o espírito na Bíblia não fala que o espírito morre, né? Tem passagem que fala que a alma morre, tem passagem na alma que fala que a alma morre, que Deus é que escolhe, ou seja, a sua personalidade, né? Morrer. Porque o espírito é puro, o espírito vem de Deus, e quando morre, o espírito volta para Deus, né? Então, aqui, ó, não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar ou tocar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, que é perecer mesmo, né? Que é destruir, o verbo aqui é para destruir mesmo, na geena, no inferno, né? A alma e o corpo, né? E aí a ideia de destruir aqui, aí o mortalista fala assim, o inferno não é uma vida eterna queimando no fogo, né? É destruir mesmo. Então os injustos, os ímpios, serão completamente apagados. Daí é aniquilacionismo, né? A ideia aniquilacionistas, né? Que a gente vai debater também, que vou achar uns livros bons sobre isso aqui, que é a ideia do inferno enquanto aniquilação. Se tem o inferno, ou haverá, né? O inferno será aceso no juízo final, porque a grande diferença dos imortalistas, né? Inclusive o católico é imortalista, vários, né, reformados são imortalistas, a maioria, é que há uma espécie de juízo após a morte. Então você tem um juízo particular e depois o juízo final é que vai confirmar esse juízo que você vai ter logo depois que você morre. Logo depois que você morre, você vai para o inferno direto, desce direto, vai para o purgatório para purificar, ou vai para os braços do seio de Abraão, né? O famoso seio de Abraão, vai direto para Deus, né? E é interessante, esse juízo particular, se fazer uma pesquisa, sabe que esse lado do Egito já tinha, né? A questão de pesar o coração, né? Tem um negócio de pesar o coração, se o coração não fosse leve, né? Então é interessante isso aí, porque a ideia do juízo final é que tem um juízo para todo mundo de uma vez só, né? Então, aí explicaria, por exemplo, né, essa ideia do sono da alma, né? É interessantíssima a ideia do sono da alma, porque aí a alma é desperta, né? Volta ao corpo, a ressurreição, aí explica-se a ressurreição, e aí esse ressurreto será julgado, né? Quem será?
quem ficará no céu. Aí entra outra questão, que a gente vai debater, a questão dos milenarismos, né, Apocalipse. A vida eterna é no céu ou na terra? Né? Aí tem aquelas correntes que vão falar assim, a vida eterna é no céu, né? Mas se a vida eterna é no céu, por que você vai ter corpo? Né? Debater isso aí. E se a vida é na terra, então a terra será renovada, né? A terra terá, né, vai passar por uma renovação, então você receberá o seu corpo para viver eternamente aqui como corpo glorificado. Né? A ideia da vida eterna na terra. Né? E aí também tem aquelas ideias de que tem dois grupos, né? A grande multidão que habitará a terra e os 144 mil que habitará o céu. Né? Então, interessante isso aí. Então, ou seja, a maioria das igrejas católica e reformada aceitam a imortalidade da alma, e aí pequenos grupos não aceitam. Igual aquela questão lá do domingo e festas e Páscoa. Né? Então, a maioria das católicos, romanos e reformados aceitam o domingo e as festas, né? Páscoa, por exemplo. E a boa minoria, o sábado, né? Batista sétimo dia, Adventista sétimo dia. Né? E aí tá a maioria imortalista e tem os grupos mortalistas. Né? Que aí, por exemplo, né, os adventistas de testemunhas, que têm origem comum, são mortalistas, ou som da alma também. Né? Então, que lembra mais os saduceus. Só que os saduceus não tinham ressurreição. Então é outro grupo aí, né? Então você não pode falar assim, mas esse pessoal é saduceu. Não, o saduceu não tinha nem conversa de ressurreição, enquanto o som da alma tem a promessa de ressurreição. Né? Assim como Jesus ressuscitou, todos aqueles que estão em Cristo ressuscitaram. Né? Então isso é basicamente... Eu vou fazer aqui no terceiro vídeo, não, né? Eu vou fazer um vídeo específico para a questão da soteriologia, e aí um vídeo específico sobre essa questão da imortalidade da alma, né? Porque eu estou achando os livros excelentes, e aí vamos seguir no canal, e a gente vai ver um vídeo específico sobre as linhas, né? As diferenças, né? Um monte de diferença que tem aqui, né? E depois eu vou fazer um vídeo sobre o Kierkegaard, né? Não esqueci do Kierkegaard aqui, ok? Então, obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.